Provérbios capítulo 13, versículo 10. Eu vou ler o mesmo versículo em outro tipo de tradução. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Quantas vezes, é uma pergunta que eu quero fazer a todos que me ouvem, você não poderia ter evitado uma discussão, uma briga, uma confusão, se simplesmente desse o braço a torcer e deixasse a sua soberba e o seu orgulho de lado? Quantos problemas, e eu não estou falando só discussões, discordâncias que você tem com alguém, com algum amigo, com algum familiar, mas até mesmo problemas. Você não fugiu de problemas, você correu atrás de problemas justamente por causa da sua soberba, do seu orgulho, daquela vontade de falar, eu sou melhor, eu posso, eu faço, eu tenho mais conhecimento, eu sou mais inteligente. O que mais vemos por aí são justamente pessoas que arrumam todo tipo de problema, que arrumam todo tipo de confusão, porque preferem a soberba, porque preferem a arrogância. Porque no momento em que, na verdade, não tinha nada para elas ganharem, nada, absolutamente nada. Se elas dessem o braço a torcer, se elas se calassem, nada aconteceria. Mas por causa do ego, que não pode ser machucado nem um pouquinho, que não pode ser diminuído, elas brigaram, elas fizeram confusão e muitas das vezes fizeram rixas com parentes. Quantas pessoas hoje, e isso abrangendo aqui todos, eu tô falando todos, porque a gente sabe que quem me ouve aqui deve ter visto já isso na sua frente, né? Alguma confusão, alguma mágoa que alguém tem de outra pessoa, justamente porque tem orgulho, porque ela não quer perdoar a outra pessoa. Você já deve ter visto, ok? Então, use isso de exemplo para você entender o que eu tô falando aqui. Se essa pessoa simplesmente abrisse mão e falasse, olha fulano, eu te perdoo, e o outro também que talvez possa ter falado alguma besteira, fale, olha, eu te perdoo também e me desculpe por ter falado isso. Quantos problemas e discussões não seriam resolvidos? Quantas discórdias entre familiares e amigos não seriam resolvidos? Com um simples, olha, me desculpa, eu fui assim assado e eu fui errado nessa história. E não é só simplesmente, me desculpa, mas eu fui errado, eu errei. Você sabe quando você foi errado. Muitas pessoas dizem, mas eu não fui errado, mas foi. Por mais que você tenha tido alguma razão, em algum ponto, alguma questão, se você xingou a pessoa, você já perdeu a razão. Se você atacou a pessoa, você bateu na pessoa, sei lá, fez alguma coisa, atacou a pessoa, você já perdeu a razão. E se a outra pessoa revidou, perdeu a razão também. Não adianta você ter a razão, eu tô do lado certo, a opinião certa, se com as suas atitudes você não prova que você tá do lado certo. Não adianta. E veja bem, o que você ganha? O que é a gente, aliás, o que nós ganhamos nos achando melhor que alguém? Achando que somos mais inteligentes. E olha, eu tô falando aqui, né? Mas levando em conta que você não seja um estudioso. Porque, por exemplo, né? Aí vai ter gente que vai falar assim, então quer dizer que um estudioso não pode dizer que é mais inteligente naquela área do que alguém que não estudou? Óbvio que ele pode. Ele está sendo apenas sincero. Agora, o que eu tô querendo dizer aqui são pessoas comuns, certo? Tratando de assuntos comuns do dia a dia. Elas têm mais ou menos o mesmo conhecimento, mas mesmo assim elas preferem dizer que são as maiores, que são as mais inteligentes, ou que têm a razão naquilo ou naquilo outro. Mesmo que elas, às vezes, pior, às vezes elas não sabem nada do que elas estão falando, mas elas querem dizer que têm razão justamente porque elas querem inflar o ego delas, porque elas querem abraçar a soberba, abraçar a arrogância. E esse é o pior tipo de arrogância, porque quando tem arrogância e você pelo menos sabe do que está falando, aí a gente já pensa assim, poxa, ok, né? Só tente falar da maneira certa, não humilhe ninguém. Agora, quando a pessoa, além de ser soberbo, não sabe o que está falando, comete um pecado duplo, que é o pecado de falsidade, é o pecado de falsificação. Então, a reflexão que eu quero trazer para você nesse dia, nesta noite, ou nessa manhã, nessa tarde, independente do horário que você esteja vendo, é o seguinte: você tem sido sincero consigo mesmo e com Deus? Ou quando você diz que você é mais inteligente, quando você diz que você conhece mais sobre algum assunto, é uma bela de uma mentira? Quantas vezes você tem dado lugar para a soberba? Quantas vezes você tem dado lugar para o orgulho, para a arrogância? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas amizades perdidas? E eu não estou falando aqui, gente, entendam, não é que você vai fazer amizade com todo mundo. Mas se você tem uma mágoa no seu coração, se algo ainda faz ter ira por aquela pessoa, é porque você ainda está abraçando a soberba. Casais às vezes discutem e o que falta é simplesmente colocar a soberba e a arrogância de lado.
e tudo se resolveria. Então é isso que eu deixo para todos vocês, reflitam. E peguem o livro de Provérbios, especialmente aqui nesse capítulo 13, e vejam se a vida de vocês está enquadrada nesses versículos. Se vocês não estão cometendo o mesmo erro aqui que Salomão tem falado. Certo? Então é isso. Eu deixo a minha palavra, peço que vocês deixem o like aí embaixo, que vocês compartilhem para mais pessoas. E peço também que você me siga no Instagram, que de vez em quando eu posto alguma coisa. E também, para que você que queira tirar alguma dúvida, você pode ir ali no meu direct do Instagram e me mandar mensagem dando a sua pergunta, ok? É isso, até o próximo vídeo e tchau.